Simbora então, muito boa tarde, senhoras e senhores. Meu nome é Robson Nardi e estou falando aqui da cidade de Orleans, nesta santa e bela Catarina, nesse Brasil do meu Deus. Muito obrigado aí por sua audiência. Nós vamos juntos, de agora até às 6 horas, no Café com a Guarujá. Eu, a partir de agora, passo a prosear, como se diz aqui em Orleans, com uma pessoa, sempre uma liderança, alguém que seja um notável. Converso a partir de agora com o irmão do Joel, ali da Palmeira Alta, filho do seu Mário José Jung e da dona Márcia Regina Catânio Jung. Ele é professor, artista plástico, professor de teatro e música. Converso prazerosamente com o Leandro Jung. Muito boa tarde, Leandro. É uma satisfação conversar contigo. Estamos aí às vésperas de um evento. Mas nós vamos falar do evento depois. Você nasceu aonde? Boa tarde, Robson. Obrigado pela oportunidade. Obrigado a todos os ouvintes. Obrigado à rádio também, que já está nos apoiando sempre. Eu sou natural de Orleans, né? Nasci em Orleans mesmo. Vivi e vivo, né? Sempre na Palmeira Alta. Minha família sempre é de origem já da Palmeira Alta, desde os meus tataravós. Então, a minha família sempre ficou na Palmeira Alta e eu ainda continuo morando na Palmeira Alta. E tu faz o quê? Eu sou graduado em Artes Visuais, licenciatura na Unesc e atualmente faço mestrado em Educação na Unesc. Eu já dei aula de artes e esse ano eu estou trabalhando em oficinas de teatro na Prefeitura Municipal de Uruçanga e nas escolas de Uruçanga como música na parte de musicalização com crianças. Arte visual é uma faculdade muito legal, mas que trata, a gente pensa arte, mas trata de história, né? A arte está diretamente ligada à história, é mais ou menos isso? Isso, a arte ela não pode se desgarrar da história, né? Mas a gente não vê a arte como história, a gente vê como arte, né? Para nós artistas, a arte envolve mais o sensível, né, das pessoas, né? Não tem, por mais que a arte tenha um papel de registrar os acontecimentos, né? E se estuda a história a partir da arte, porque você tem as imagens, então você pode perceber os movimentos históricos e os acontecimentos a partir das obras de arte. Mas nós artistas, então, olhamos a arte como arte mesmo, não como história e nem como outra coisa, né? A arte para nós é essa parte do sensível, né? Do que as pessoas sentem quando veem uma obra de arte, né? Esse espaço entre a pessoa e a obra de arte que não é vazio, né? Justamente esse espaço entre a obra de arte e o artista que nos envolve, né? Tá certo, tá. Mas eu quero te dizer que eu lembro que lá no tempo da museologia, tivemos aula de história. Isso. Mas depois, quando fomos aprender história da arte, assim, é um casamento entrelaçado. Não tem como você aprender história da arte sem aprender história de qualquer coisa que você esteja estudando. E nesse rumo aí, em que momento nós... Eu até ia perguntar uma coisa, em que momento nós estamos agora na história da arte? Vamos deixar isso mais lá para o final do programa. Mas em que momento se começa a se produzir arte, na tua ideia? Na minha ideia, existe arte desde que existe o ser humano. Mas o homem lá da caverna, ele fazia aquelas produções para registrar os acontecimentos, para talvez ter uma ideia de um pensamento místico, né? Nos próprios rituais. Nós estamos falando de homens das cavernas, Isso. nem é dos índios. Os índios também têm uma forma de arte, né? Isso, mas a primeira forma... de arte surgiu lá com os homens da caverna, obviamente. As pinturas que a gente As vê o pinturas, bicho, as né? danças... Por que eles faziam aquilo? Aquilo, na verdade, de acordo com alguns estudiosos, de acordo com o estudei, aquilo era produzido nos rituais, né? Nos rituais, aquelas cavernas eram lugares muito frios, muito
certamente muito difíceis de atravessar, onde lá certamente tinha fogo, tinha dança, né? Tinha alguma celebração. Existem registros que tinha orgias, relações sexuais. Então, aquelas Vênus que a gente encontra, que são aquelas esculturas pequenas que eram usadas nos rituais, tem um sentido místico, né? Aquilo que o homem pode dominar, né? Aquele bisão que ele está tentando caçar. O homem talvez desenha um animal porque ele não se vê mais como um animal, ele já está se vendo como um homem, né? Então, esse é um pensamento que eu tenho. Então, aquilo já é uma forma de arte. Que a produção da arte, ela faz aquela separação darwiniana ali, que o homem deixa de ser um animal e passa... Isso, porque ele acaba enxergando, eu não sou um animal, eu sou um homem, então eu desenho um animal. Por isso que os primeiros desenhos dos homens das cavernas são animais, não são homens. Depois que ele passa a se desenhar, né? Ah, certo. E aí segue a história. Segue a história, depois temos... o Egito, a Mesopotâmia, Roma, Grécia. Lá no Egito, a primeira civilização que se tem história. Até hoje estão se brigando lá. Mas o que se produziu lá no Egito? No Egito, então, as pirâmides, as esfinges. No Egito, a arte está muito ligada à religiosidade, né? O faraó, então, representava o Deus na terra e tudo o que produzia, então, era que para se preservar o corpo do faraó e esse corpo que dialogava com um Deus, né? Então, a pirâmide tem aquele sentido de pirâmide mesmo, de elevação, que é para o corpo do faraó se comunicar com o sol. Então, a arte no Egito tem muito isso, dessa religiosidade, né? As esfinges, todos os monumentos era para glorificar o faraó e, consequentemente, os deuses. A gente fala em arte como sendo a pintura, talvez a escultura, talvez a literatura. Talvez, mas a primeira impressão que se tem de arte mas a indumentária também é arte, né? Uma mulher que se pinta também é arte, um brinco, os adornos, né? Em que momento da história o ser humano passa a usar adorno, a mulher passa a se pintar, passa a se produzir artisticamente para o seu marido e vice-versa? Olha, isso nas civilizações egípcias, certamente, que a gente vê as pinturas egípcias, as mulheres com aqueles olhos pintados, né? Que até hoje com muitos imitados, adornos, né? isso. Colar. Isso não significa que o homem das cavernas também não se pintava, né? Mas não se tem registro por causa da forma como eles faziam as pinturas, né? Mas no Egito, a pintura, né? Os adornos, né? Começa a se usar muito ouro, né? As mulheres do rei, né? As sacerdotisas que frequentavam lá junto com os faraós, certamente usavam muitos adornos na cabeça, né? E as roupas também, né? A indumentária, vamos dizer assim, diz que um dos motivos que os índios brasileiros, que os povos nativos daqui enxergaram no europeu foi a roupa, a indumentária, aquilo. Eles pensavam até que era um Deus que eles estavam esperando. Isso, a gente pensa sempre, a gente imagina, né, a chegada dos portugueses ou de algum imigrante no Brasil, o deslumbre dos índios justamente com o espelho, né, se olhar no espelho, as roupas, né, eu particularmente fico imaginando, né, os índios tinham uns adornos, mas era uma coisa mais natural, né, e pro índio certamente foi uma coisa muito... Talvez pensando no homem como um ser que não era igual a eles, né? Assim, uma coisa de... Um deslumbre, certamente, né? Hoje em dia, a gente vê uma pessoa bem vestida, né? Com um terno, uma gravata, ou num baile, uma mulher assim, bem produzida, já chama atenção. Isso já causa um deslumbre, né? Imagina o pessoal que andava pelado por aí.
Mas os nossos índios produziam arte também, né? A gente Sim. sempre diz, aquela bugrada lá do meio do mato e Isso. coisa. A própria pintura corporal, o próprio o penacho, né? A Arte, cestaria, arte a plumária. cerâmica, que hoje se pesquisa muito a cerâmica guarani, as técnicas de acordelado, né? Como é? Que índios moravam aqui na nossa região? A gente tem os choclengues, que são os botocudos, né? Os botocudo. Por que botocudo? Porque eles usavam os botox, que são os Botox. adornos nos lábios, né? Que eram uma forma de arte, né? Isso. Que Que pensou furar a boca ali? era justamente os meninos em determinada fase, que eles diziam o menino não é mais menino, é homem, então se usava o botox Era para um ritual de diferenciar um ritual passagem. de passagem. Um ritual de passagem. Tinha os botocudos, Os caigangues, os né, caigangues. que estão lá na região da Serra, né, pelo que eu sei. Índio brabo lá em Isso. cima. Que aí tinha um ritual mais, eu não vou dizer assim mais elevado, mais apurado, talvez, de sepultamento, né? Eles faziam isso. E tinham os outros índios aqui da beira do mar, né? Tem uns homens do sambaqui, né? Os sambaquieiros, que quem vai ali para principalmente Farol de Santa Marta. Isso, vê muito sambaqui, que na- são na- os na- vestígios na- das... O que era aquele sambaqui? Quem olhar aquilo ali? Chegasse a visitar lá? Sim, na verdade você olha de fora, é um monte de terra, mas ali dentro são os vestígios das civilizações que passaram por aí. Então, eles se alimentavam e iam depositando aí. Então, ali tem conchinhas, muitas daquelas conchinhas que eles se alimentavam dos mariscos e iam depositando. Tem mortos, porque eles sepultavam os mortos, e outros vestígios também de... Era uma sociedade ali, na verdade. Isso. Uma sociedade. E aí, seguindo em frente, tem essa gente que vivia aqui no meio desses matão, um pouco de índio lá na beira da praia, e vieram para cá os imigrantes, né? Porque vocês, eu tive lá na casa dos parentes de vocês, tem registro lá antigo, né? De onde é que vieram os Jung? Jung é italiano ou alemão? Não, Jung é alemão. Alemão, né? Isso. Alemão. O teu sobrenome é Jung. Jung, com Jung, né? Isso. Jung. Vocês vieram da onde? A nossa história por parte do Jung não é muito assim, não tem muitos relatos históricos, mas o meu bisavô era dessa região da Taipa aqui, então. Ele é gente alemão do braço norte, no caso, só que veio aqui para Taipa, Isso, aham. de lá para ali um pulo. E o teu, vou dizer, como é que se instalaram ali na Palmeira Alta? Porque uma região que só tem italianos e só tem uma família de... Eu fico pensando nisso. Isso, porque a minha bisavó, Catarina Canceller, ela ficou viúva, então ela casou com esse marido, que era o Florentino Jung, e depois teve mais 4 filhos, dentre eles o meu avô, Vitório Jung. Então a primeira foi uma senhora que perdeu o marido. Isso, perdeu o marido com 5 Essa aqui da Taipa. Não, ela morava já na Palmeira, já tinha uma casa na Palmeira, né? Certo. Onde a gente mora lá é onde eles já se instalavam. Ela casou, perdeu o marido com 5 filhos e depois casou com esse marido que é o Florentino Jung. Disse que foi um casamento... Bisavó? Isso. Bisavó. Do que morreu O primeiro marido, em 1921, teve uma ronda, né? Um surto de varíola na Palmeira Alta. Então morreram 5 pessoas e dentre eles o Vitório Canever, que era o esposo da Catarina Canceller, morreu de varíola. Pô, cara, que situação. Já pensou 5 pessoas? Hoje a gente fica dizendo aqui que não tá difícil, né? Hoje tem todo esse problema com Zika, né? Então não é uma coisa de hoje, né? Essas doenças. Isso, eu tava fazendo um comparativo aí. Essa senhora ficou lá na casa, no meio do mato. Isso, ela até fazia um serviço de parteira, né? Ela era parteira? Isso, parteira da região, tinha engenho de cana, que fazia açúcar. Então, uma Anitta Garibaldi. Isso, ela também ia trabalhou do que fazer as parteiras? Ela pegava aranha.
Guimarães. Ia. E às vezes tinha que ficar fora de casa 2, 3 dias, né? E era um trabalho voluntário. E os filhos? Ficavam em casa. Os filhos ficavam em casa, geralmente chamavam um vizinho para cuidar, ou um primo. E aí a família de vocês foi vindo. Aí, essa era a tua bisavó. Isso. Mãe do meu avô, Vitório Jung. E o Vitório, aí ficou na casa de vocês Isso. ali. Residindo ali. Trabalhando com o quê? Ele trabalhou na roça também, né? Continuou fazendo cachaça, vinho. Vocês tinham uma fábrica de cachaça lá? Isso, mas a gente não fabrica mais, mas a gente ainda tem lá para o comércio. De que... Ah, tá. Daí pegam de outro lugar e Revende. vão revendendo, vão produzindo, fazendo uma apuração dela lá. Eu tenho um parente teu que diz que fazem... Não, colocam... Fazem Fazem o quê? Pega a cachaça, só pega e revende ou tem algum processo? Lá daí a gente Processa ela? processa ela para adequar, para não ficar... Para ter uma, vamos dizer assim, uma identidade, né? Não é uma coisa certo. que você tem uma garrafa diferente da outra, né? Como se fosse uma cachaça própria daquele lugar. Certo. De que tempo foi feito que vocês começam a produzir essa cachaça e vinho e coisa lá na Palmeira? De 1906 até atualmente, né? A cachaça a gente não estava fabricando, mas o vinho ainda assim. Isso coisa do teu avô? Isso, já da minha própria bisavó. Né? Da bisa? Isso. 1960, estamos aí 110 anos. Isso. O que fazem hoje lá? De vinho? Bordeaux, Cabernet, Merlot, espumante. Fazem espumante Isso. de qualidade. Esse final de semana eu quero dizer que eu tive lá na propriedade dos vamos dizer dos Florentino, né? Isso. Florentino é mais conhecido do que vocês Qualquer todos. Aqui na praça com o seu jeito característico. Mas eu não sabia que tinha em Orleans uma casa com a qualidade dos produtos que vocês têm lá. Você nasce aonde? Eu nasci aqui em Orleans mesmo, né? No hospital. Mas o teu pai morava lá? Isso, mora lá perto do meu avô. Ele construiu uma casa lá perto. Ah, tem lá na Isso. propriedade. Muito frio lá, quando esses inverno brabo agora, já viste que lá tudo branquinho. Ah, sim. Faz tempo que a gente não vê mais, né? Mas o frio ainda continua, mas a geada ainda, Não com essas apareceu. mudanças, não apareceu ainda. Aí, nascesse em que ano? 1989. 89, tens aí 20, 26, 27 anos, né? Como é que era lá? Trabalhava com o quê quando tu era pequeno? Na roça, né? No plantio do fumo. Ah, tu sempre trabalhou Isso. lá na roça. Tens mais irmãos? Tenho mais um irmão, Joel. O que ele faz? Ele trabalha na Librelato. Ah, trabalha aqui. Isso. E o teu pai, vamos dizer assim, os teus tios vivendo do vinho, não é possível hoje em dia uma vinícola de qualidade igual a de vocês, um agricultor viver só do vinho? É o que a gente está tentando fazer, né? Mas o vinho é meio que por época, né? Então precisa ampliar o espaço e isso a gente vai construindo com o tempo, né? Certo. Depois a gente fala assim do projeto. Eu fico pensando uma propriedade igual a de vocês, assim, ter uma pousada lá, né? Ter janta e servindo um jantar e vendendo o próprio vinho como sendo na Europa. Brincava do que lá quando era pequeno? Brincava muito de esconde-esconde, de canoa. Dessas brincadeiras, quem é que era? Meus primos, né, frequentavam sempre ali a casa do meu avô. E a escolinha lá do lado. Isso, eu estudei até o 4º ano naquela escolinha, a escola Olívio de Lourenço Cancelheiro, que hoje está desativada. Teu parente também. Isso. Cancelheiro. Ali em comunidade interior, quem não é parente é compadre. Depois, para sair de lá e continuar os estudos, tem um ônibus lá? Isso, daí o ônibus
Eu estudei em Uruçanga, então Certo. daí o transporte de Uruçanga nos buscava até ali. Ali é bem a divisa, Isso, Orleans e Uruçanga, bem na divisa. sim. Nesse tempo, É o rio que faz a divisa, né? O rio isso. fica bem perto ali da nossa casa. Quem foi a tua primeira professora? Foi a Aida Barbosa Andrade. Lá da comunidade Não, ela é mesmo, uma daqui de senhora Orleans aqui de mesmo. Orleans. E nessa questão de produção aí, tu passou a viver lá nessa vida gostosa de interior. Hoje formado, como é que tu enxerga? Como é que foi a arte produzida pela comunidade, pela tua família? Primeiro pela tua família lá. A primeira manifestação, vamos dizer, de... Como é que é? Eu vejo rituais, Sim, de rituais na própria jeito de servir a comida. Os italianos tinham esses rituais. Isso é arte pura, né? sim, é cultura, né? É cultura. Quais eram, vamos dizer assim, as manifestações artísticas lá da tua gente? Os próprios italianos têm a música, né? Certo. Ahn, as danças, né? Porque as pessoas tinham as festas, né? As festas das igrejas, então tinha sempre as domingueiras, né? Então, aonde as pessoas participavam para dançar, para cantar. Tem também a cestaria, né? Os balaios, as derlas, né? Os próprios os coxos, né? Para fazer o vinho. Mas isso tudo os teus parentes sabem fazer. O jeito de fazer o vinho também é uma arte, Isso, né? o jeito de fazer a comida, Um né? jeito de fazer a comida. Aquela igreja que tem lá é uma igreja, é um octógono. Sim, Quem é que fez? Desde quando tu era pequeno já tinha? sim, ela foi construída em 1967. O meu avô, Vitor Jung, foi Um dos construtores? um dos que trabalhou para construir. Ela foi a própria paróquia de Uruçanga propôs o modelo, né? E depois a comunidade. Quem faz o caminho tem a Virgem de Eunate, lá perto, entre Puente de la Reina e Los Arcos, na Espanha, existe uma igreja igual a de vocês, Uhum. construída por maçons e que é um dos pontos mais bonitos do Caminho de Santiago. Acho que uma das igrejas mais bonitas de Orleans é a de vocês. Ela tem uma arquitetura um pouco mais alta, né? Então tem os vidros, então muito arejada, muito assim iluminada, né? Mas por ser um octógono, né? Não existe isso. A gente está Não tem. acostumado com aquela igreja torre, né? Isso. Reta, né? E essa proposta mais aberta é bem interessante. Se um dia você puder dar uma olhada assim, vendo o significado desse octógono, é uma das coisas mais bonitas que os maçons contribuíram com a igreja. Uhum. Tem uma série de significados dentro da história da arte. Sim. Dos mais lindos, dos mais lindos. Os rituais ali, qual é a festa lá da comunidade? Tem a festa de São Martinho, que é o padroeiro, né? São Martinho. Isso. São Martinho, mas São Martinho. São Martinho não é um santo alemão? Isso. Mas é o padroeiro da região lá da onde que vieram os imigrantes. Ah, certo. Certo. Sim, eu esqueci o nome agora, mas Certo, daqui a pouco a gente Isso. lembra. Tem uma tradição que ele foi um bispo, né? E ele hoje é considerado o padroeiro do vento, mas ele cuidava dos mendigos na rua. Então tem uma cena que os próprios imigrantes contavam, que ele andava pelas ruas e às vezes retirava o seu manto de bispo para cobrir os mendigos. Então tem uma cena, né, uma pintura, que foi até pintada pelo pintor greco, que ele corta com a espada o manto e dá para o mendigo se cobrir. Bonito. Bonita história, né? Uma das mais bonitas. São Gera também tem uma história muito bonita. Nesse contexto, como é que eram os rituais lá? Faziam procissão? A procissão, né? Na Semana Santa também tem as caminhadas, né? Ah, certo. Te lembra quando tu era pequeno? As caminhadas eles ainda fazem. Não comer Isso, carne na sexta-feira. carne.
ir para a igreja, né? Não fazer muito barulho durante a Não. casa. Mas italiano é um povo de gente barulhento, festeiro, alegre, contente. Chegasse a participar de enxergar os jogos antigos lá? Amor, eu já vi, não lá na Pomeralta, mas em outro lugar. Não tem como trazer. Ah, amor, existe por aí alguém E que sim, eu já vi. tem que pegar e trazer um dia ali para a comunidade, né? Aí tu sai dali, como é que tu vai enveredar pela história da arte? Digo, pela arte plástica. Fazer faculdade disso? Eu acho que o meu gosto pela arte já surgiu até próprio na escola, né? E depois eu fui. Na escola, em que momento? Tu sabe pintar? Por que te atraiu esse gosto pela arte? Foi um pouco. A princípio foi mais a parte plástica, assim, né? O pintar, o desenhar. Sim. E depois, quando eu vou mais para o ensino médio, eu começo a conhecer a história da arte, começo a perceber outras possibilidades de arte, né? Aqui no Em Toledo. Uruçanga. Ah, em Uruçanga. Isso, na escola Lídio de Brida. E daí a gente começa a estudar a história da arte, né? Ver as diferentes formas de arte e começa a ampliar nosso olhar e também o nosso gosto, né? Certo. Aí tu ia e voltava todo dia embora? Isso. Saísse ali da vida da Palmeira Alta, fosse trabalhar onde? E depois eu trabalhei em uma loja, né? Até concluir a graduação e depois eu Em já... Uruçanga? Isso. Ou fosse embora para Criciúma? Não, eu sempre residi na Palmeira Alta e trabalhava em Orleans. Ah, nunca saiu? Nunca saí da Palmeira Alta. Vinha de moto para cá? Isso. É longinho, né? Dá Dá, quantos quilômetros? dá Longinho que eu digo? 8 quilômetros. É que eu vou dizer, longinho para vir a pé, né? Longinho Mas para vir a pé. de veículo é mais fácil. E vindo para cá, trabalhasse aonde aqui? Eu trabalhei na Casa das Cores. Casa das Cores? Isso. Eu era balconista, né, da loja. Eu trabalhava durante o dia e estudava durante a noite. Tu lia tudo aqueles panfletos, o que dava pra fazer com... A experiência na parte de cor foi muito importante, né? Porque eu também pinto, então essa parte de... Ah, tu pinta a tela. Isso, Por então isso eu do aprendi... evento. Da mistura. Basicamente são quantas cores? A gente tem as primárias, né? Trabalhando O que é primária? com RGB, tem o amarelo, o azul e o vermelho. Amarelo, azul, o vermelho. Isso, que Certo. a partir... É um rosão ali, nem é vermelho, né? Isso, é um vermelho assim mais puro, né? Que a gente não encontra na natureza assim visível, né? E a partir dessas a gente vai misturando e tem todas as cores. Então as cores que a gente vê não são as primárias nem as secundárias, são as terciárias. Nessa história tu diz assim, um bom pintor, ele trabalha com o quê? Certamente ele trabalha com todas as cores, depende do período, assim, né? Depende do período da história da arte. Por exemplo, no Rococó tinha aquelas cores mais vibrantes, né? No modernismo, no fauvismo tem aquelas cores mais gritantes. Van Gogh, por exemplo, tinha aquelas cores mais primárias, vamos dizer. Vamos pegar assim, quando eu pergunto a respeito das cores, você vai pintar uma tela, tu vai lá e compra as 24, eu era pequeno, eu comprava uma caixa de 12 lápis de cor, aquilo era... O pintor, eu já vi o Idemar Guizo pintando, ele tinha lá um pacotinho só de 3 mesmo, e vai fazendo. É isso? Isso. Certamente para um pintor que está iniciando, a gente sempre começa pelas primárias, né, e o branco, e depois vai incrementando. Mas se você tem as 3 primárias e o branco, você não precisa mais de nenhuma cor, assim. O verde, vamos dizer assim, não está lá, mas tu consegue fazer Isso, verde? você mistura o azul e o amarelo, e daí vai botando o branco, pode botar até o vermelho e vai variando os tons. Ah, que daí vai fazendo verde Vai, bem escuro. isso. Se você quer deixar um verde mais quente, você bota vermelho. Se quer deixar mais frio, bota mais azul. Se quer clarear, bota branco. Então vai variando. Por isso que a gente enxerga uma paisagem lá, o verde e o amarelo, quase tudo junto lá. Isso, porque daí a gente tem como regra todas as cores estão em todas as formas. Então,
por mais que você vai pintar uma coisa amarela, vai ter que ter o vermelho, né? Porque isso é uma regra de... Em que momento da vida tu consegue, tu enxerga que tu é um pintor? Eu acho que foi na graduação, que daí a gente tem disciplina de pintura e vai participando de exposições, então isso vai... Mas quando tu era pequeno, tu não fazia um desenho assim, de pegar a caneta e desenhar uma pessoa? Fazer aqueles traços básicos, assim, se eu vou desenhar, eu não consigo fazer um círculo redondo. Círculo redondo não é, não é redundância, dizer assim, eu não consigo fazer uma forma, porque a minha mão ela é toda desleixada. Em que momento tu percebe assim que tu tens o dom para a arte? Não é lá de pequeno? Lá de pequeno eu já fazia, né? Mas eu comecei a perceber, talvez, na graduação, que eu comecei a olhar para trás, porque talvez naquela época eu apenas fazia, né? Fazia e não percebia que eu era um artista, que conseguia pintar, que poderia trabalhar com arte, né? Apenas fazia, estava experimentando. Depois, com o tempo, eu olho para trás e percebo que isso já inicia desde a minha infância, né? O teu caderno de desenho, como é que era? Certamente os meus eram sempre os melhores de todo mundo e as melhores notas, né? E o mais caprichado? Não, era o mais... Rebelde? Era o que tinha o traço mais forte, a cor mais forte. Não era aquela coisa de pintar certo. retinho, de contornar nada. Era... O meu trabalho era o meu trabalho. Por exemplo, se você vê as minhas pinturas hoje, tem um pouco daquilo, né? Aquele traço solto, que não está preocupado em um acabamento. Tu não me diz isso. Às vezes as pessoas dizem, pinta direito. Não, mas é o meu jeito de pintar, né? Hoje, sendo professor de arte, a gente percebe, a criança pinta do jeito dela, né? É a expressão dela, mas né, na forma como eu for educado, a pessoa tinha que pintar certinho, contornar certinho, né? Ah, vamos dizer assim, uma rosa tem que ter pétalas, uma folha. Isso. O professor já dava quase que a regra, né? E eu meio que não queria seguir essas regras, né? O desenho meu era o meu desenho. A forma de eu pintar era a minha forma de pintar. Por mais que eu já sabesse, né? Que talvez era aquela forma que a professora estava propondo para os outros, né? Mas eu sempre quis fazer do meu jeito. Eu até tenho um desenho que eu guardei esse. De que tempo esse? Eu acho que eu estava no ensino fundamental. Oh, no primarinho ainda? Isso, que a professora disse, tu vai pintar direito isso aí. Tá aí, eu terminei. Estamos falando de que ano, mais ou menos, isso? 1980 e pouco? 2000, mais ou menos. Como é que foi acontecido? A professora arrancou e disse, isso não é jeito de pintar. Eu acho que eu estava pintando umas flores, alguma coisa assim. A professora, isso não é jeito de pintar. Ela pegou, rascou, jogou no lixo e depois eu guardei. Né? Isso mostra bem assim o jeito de um pai, de uma mãe, de um professor olhar, enxergar o mundo do jeito deles. Isso, às vezes o professor ele não pode direcionar muito, principalmente o professor de arte, né? Ele pode apontar os caminhos, né? Mas os caminhos cada aluno tem que descobrir o seu. Aí vamos pegar os grandes aí, você falou em Van Gogh, né? Van Gogh, aquele traço azul dele, o amarelo. Mas eram pessoas eu não sei se estou errado, eles eram depressivos? Eles tinham uma certa angústia, né? Van Gogh morava de favor em um quarto, né? Que ele até pinta, então não tinha boas relações com as pessoas, né? Usava droga, então a sua arte, por ser dessa forma grosseira, né, não era muito respeitada, né? Ele nunca conseguiu se vender, fosse poucos quadros, então ele não conseguiu viver de arte. Então tudo isso reflete um pouco, né, na sua própria arte, né? A droga que ele usava era o quê? Ópio. O Van Gogh? Isso. Era só Salvador Dalí também, com aquele movimento Surrealista. Aquela pintura do relógio era tudo também, ele chapadinho. O Van Gogh usava... O Van Gogh não, desculpa. O Salvador usava a arte mais como amiga dele, né? Ele... Como assim?
Ele usava droga para ter as alucinações, para ele poder... E naquela pira... Naquela pira ele conseguia passar a mensagem. Aquele relógio... O relógio escorrido, né? Aquele cavalo saindo de dentro da nuvem. Os gestos fálicos, né? A mente, né? Essa questão de pintura do corpo, eu não vou dizer ao extremo, o original... Você pegar, eu tive um amigo que foi lá no Vesúvio e ele disse, Robson, a seta indicando as ruas eram pênis, no caso, eram falos, eram vaginas, era um pessoal completamente louco nos olhos de hoje. A arte também sempre caminhou ali do lado, né? O nu. Como é que você enxerga esse movimento? Na verdade, as civilizações antigas não tinham nenhum pudor contra a sexualidade, contra os órgãos sexuais. Então, você vê as esculturas gregas, as esculturas pré-históricas, sempre tem os nus apresentados. Depois, na Idade Média, que a igreja começa a ver os nus como forma de pecado, então ele acaba cobrindo esse corpo, né? Mas Jesus Cristo também, ele foi crucificado nu, né? Depois que a própria igreja vê a sexualidade como pecado, então acaba cobrindo esses nus, né? Mas aí você pode ver o Michelangelo, que ele pintou a Capela Sistina em favor do Papa, que ele faz aquelas pinturas com movimento. E ele, numa forma de revolta, ele acaba botando aquela sexualidade nas próprias pinturas dele. Você está né? falando daquela pintura que todo mundo sabe, do Deus, do Javé e o homem lá unidos por um dedo. Essa é uma das pinturas, mas tem todas as cenas bíblicas contadas no teto da Capela Sistina. E eles aparecem nus lá em cima. Não, eles não aparecem nus, aparecem sempre com... Alguns aparecem nus, né? Mas a maioria está coberta por causa que a igreja mandou cobrir, né? Depois está feita? Isso, tem o juízo final que está na frente, o Michelangelo pintou, inclusive a figura de Jesus que está no centro. O Papa foi lá e mandou cobrir justamente por esse pudor contra os nus, né? Isso foi uma coisa que a sociedade já superou, né? Que já havia superado e hoje volta aí uma discussão a respeito de sexualidade, a respeito de casamento, a respeito de opção sexual. Já havia sido superado isso lá atrás. E depois a sociedade vem e coloca novamente a discussão. As antigas civilizações não tinham nenhum pudor contra isso. Depois a igreja meio que impõe, a igreja católica impõe o modelo, né? E hoje cada um faz o que quer da sua vida, né? Mas, por um outro lado, a igreja tem aí algumas discussões a respeito da sua atuação na história da arte. Mas, por um outro lado, a igreja produziu muita arte também, né? Sim, vamos dizer assim, a história, o nascimento de Cristo até, vamos dizer, a arte moderna, a arte sempre esteve ligada na igreja, né? Então, tudo que se tem está na igreja, né? Está ligado à igreja. O que eles falam em Renascimento? O que foi o Renascimento? Foi um período da história da arte, mais ou menos em 1400, que alguns artistas como Michelangelo, Leonardo da Vinci, Rafael Zanzio, eles saíram do ritmo da Idade Média para tentar estudar os gregos, né? Então, eles vão estudar Platão, Aristóteles, e vão perceber a arte... o ser humano está no centro, não é mais a igreja que está no centro. Então, o mundo vai ser visto a partir do homem, não a partir dos olhos de Deus. Então, por isso que revolta os nus, né? Revolta o corpo, a evidência é muito no corpo, justamente porque o homem está no centro, né? É o homem que dirige o mundo, não é mais Deus, né? Eu vi uma palestra do Frei Beto dizendo que aquela pintura
lá no centro da Capela Sistina do Yahvé, do Javé de Deus, né? Com um toque do homem ligados apenas pelo dedo, seria mais ou menos para isso. A partir de agora vem a ciência, vem a matemática, vem a filosofia, mas nunca percam o contato com Deus, segundo uma explicação Isso, que ele deu por lá. mais que Michelangelo tinha essa revolta contra a igreja, ele acreditava em Deus. Então, por mais que você tenha ciência, tenha filosofia, você sempre vai ter Deus que vai estar mandando as energias por aquele dedo que não está mais encostado, que não está mais ligado, né? Aí você se forma na faculdade. O que aprendeu lá? O que dá artes visuais? A gente Quem tem, tem em casa, assim, o que... Ah, faça arte visual por quê? a gente tem as disciplinas práticas, né? De escultura, serigrafia, gravura, teatro, música, Vamos ver, pintura. gravura, o que é a gravura? Gravura é a xilogravura, né? Toda a parte de que você produz a matriz e faz a impressão. A xilogravura, você esculpe na madeira, faz o certo, carimbo certo. e depois carimba no papel. A serigrafia, né, que hoje a gente é bem comercial, mas a gente tem a serigrafia artística, né? A gente faz alguma obra de arte a partir da serigrafia, Como é que é isso? que é uma tela vazada, né? Ah, certo. A tela vazada, você faz o desenho. O que vai passar pro suporte, ou seja, o papel ou a tela, é o que não está tapado, né? Isso, isso. Antigamente se fazia faixa, né? Em cima da faixa, aquelas faixas de baile que hoje já não existem mais, mas acho que era o principal produto deles, né? Uhum. Para quem faz uma letra ali, pinta em cima daquele papelão, Isso. vai sair a letra lá embaixo. Isso. Essa é a serigrafia. Uhum. Mas na pintura mesmo, você tivesse bons professores? Eu tive aula com a Marlene Juste, né, que também foi uma professora, que ela tem bastante um cunho histórico, né, estudar a história da cidade, a história da família, então isso agregou muito no meu trabalho, né, que hoje eu consigo realizar muito bem. Ah, certo. Porque A não é Marlene foi uma das pessoas que mudou a o tua meu olhar, né? maneira de enxergar o mundo. Porque não é apenas pintar um quadro, mas é a história que está por trás disso, né? É a expressão, a cultura, né? Isso é a arte. Sim. Não é você pegar uma garrafa e botar num espaço expositivo e dizer que é arte, né? Embora algumas pessoas estão fazendo isso, mas não é o que eu tenho para mim como trabalho. Por que aqueles quadros antigos valem aquela fortuna que eles dizem na televisão? Porque certamente são artistas que estão que a história da arte olha para eles como ícones, né? E o mercado de arte também agrega um valor, né, em cima disso, né? Por ser um Van Gogh, um pintor, por exemplo, do expressionismo, que em vida não conseguiu vender nenhum quadro, mas agora por ter todo uma quase trajetória... faliu. Isso. Vivia faliu. Morava de aluguel, né? Morava em favor, ganhava dinheiro por mão, então não vendeu nenhum quadro. Então, mas por ser um artista de vanguarda, ou seja, ele rompeu quase com a pintura, é muito valorizado, né? Como Picasso, como muitos outros. Você tem pintado o que atualmente? Eu pinto cenas cotidianas, assim, a minha família na roça, o pessoal na roça. É basicamente cenas cotidianas da própria Palmeira Alta. Na verdade, o que o Van Gogh fazia é o que você faz atualmente. Ele pintava o trigal, aquele... Isso, as cenas do cotidiano dos camponeses da Holanda, né? Os trigais, aquele chapéu, né? Isso. O colono. Os comedores de batata, entre outros. Mas uma coisa, quando a gente vai para a escola, eu lembro que assim, que a professora dizia que uma pessoa tem 2 olhos, um nariz, uma boca, 5 dedos nas mãos. Depois a arte, você vai pintar, já não tem mais esse detalhamento, né? O próprio Van Gogh, ele só dava um risco em cima, que não sei como é que ele se transformava. O que é isso? Esse é o expressionismo que você fala? Isso, o expressionismo é uma abstração, né, do pensamento. Você não precisa
pintar certo como uma fotografia, porque você já passou aquela mensagem, né? Então é quase que uma abstração da mensagem, da própria imagem, né? Isso acontece antes um pouco do expressionismo, acontece no impressionismo já, né? Que é isso, você olhar a imagem e não pintar ela como se fosse uma fotografia. Você apenas pega as coisas principais e pinta, né? É isso Uma que tu forma... pinta ali na Isso, palmeira? isso. Tu Não olha. é como se fosse uma fotografia, mas apenas Eu é uma mensagem que eu quero passar. Isso, eu fico olhando assim, aquela imagem que eu cheguei ali na Palmeira, olhar lá de cima do morro, a igreja, os coqueiros, o rio, alguns girassóis e a casa com um monte de italiano ali brincando, falando alto, com aquela mão levantada. Isso é a minha visão, né? Uhum. Não precisa estar lá tudo, basta, sei lá, alguma coisa que vá fazer isso. Quando foi a tua primeira exposição? Foi quando eu estava em 2011, quando eu estava ainda na graduação. Foi na Unesc mesmo. A professora te chamou lá num canto e disse, ó, vem cá, vamos conversar direitinho, porque tu tens uma habilidade. Mais ou menos isso? E também foi por meio de edital, né? A própria Unesc teve um edital que estava proporcionando uma exposição com artistas regionais, então eu escrevi um trabalho, fui convidado e participei. Quais foram, o que expusesse lá? Foi uma obra com porongos, que eu também trabalho com porongos. Porongo? Eu fiz O que faz porongo? Eu fiz uma série de bailarinos. Ah, tu pinta o porongo? Isso, eu monto formas. Então tem os italianos, os portugueses, os alemães, que eles ficam pendurados e eu pesquisei a dança na época, as danças das etnias, então eles ficam como se estivessem dançando. Que até agora no Com o vento, os porongos... Isso, com o próprio vento. Até agora no Vivências, a gente está resgatando todos para fazer o baile dos porongos, né? Porque não estão mais comigo, estão vendidos, então a gente está resgatando para reunir todas as etnias para fazer o baile dos porongos. Vendesse todos eles? Vendi. O que é o Vivências Culturais? Vivências Culturais é um projeto de arte, né? Que envolve exposição de artes, apresentação de dança, teatro, música, a própria cultura lá da comunidade, ou seja, o vinho, né? Quem é que pensou em fazer isso? A gente era em 4 acadêmicos, né, do curso de artes visuais. Na 8ª fase, a gente tem uma disciplina que se chama Arte em Espaços Não Formais, que é justamente levar a arte para outros lugares e dialogar com a cultura da comunidade, porque era um projeto também de extensão da própria Unesc. Então, éramos em 4 acadêmicos, eu, Leandro Jung, o William Marcos Machado, e a Paula Oliveira e a Elane Casagrande. Então, como eles já eram meus amigos, conheciam o meu trabalho, a gente quis meio que tentar mostrar um pouquinho mais o meu trabalho e também proporcionar um pouco de arte para aquela comunidade, né? E para a região. Quando é que vai ser? Aconteceu um em 2014, que foi esse o projeto de estágio. Aconteceu em 8 de novembro de 2014. Agora a gente está realizando a 2ª edição, que acontece dias 14 e 15 de maio. O que vai ter lá? Então, o evento começa às 13h30. Como é que foi o primeiro? O primeiro, então, envolveu a estufa de fumo, lá do Nilson Jung, e o meu ateliê. Uma estufa que estava parada lá? Isso, uma estufa que era apenas utilizada para o fumo, e a gente olhou ela e pensou em ressignificar. Então, naquela estufa de fumo, a gente levou obras do Ateliê Assisi, que é da professora Marlene Just, que foi minha professora na universidade, hoje é minha professora de pintura. Ela levou obras justamente com a temática da imigração, com a temática do trabalho do campo. A gente levou muitas obras sacras, então teve uma igreja lá dentro também. Esse trabalho do campo, eu estive lá na tua propriedade esse final de semana. Depois, quem quiser dar uma olhadinha aí na fanpage da rádio, toda semana vai ter alguma coisa a respeito do nosso trabalho no campo. Eu fiz um videozinho lá com o teu tio, da relação dele com os animais, com uma junta de boi bonito que tinha lá.
o nome dos bois e ele abraçando os animais. Existe uma relação, eu vou te dizer, uma relação humana, melhor ainda, uma relação de amor Sim, porque entre o agricultor, entre o colono e os animais, né? Ah, mas isso não existe. Pega a pessoa aqui da praça hoje com um cachorro, Iago. Isso o agricultor faz uma vida inteira. isso não é uma relação, talvez, é uma relação muito mais de trabalho, né? Por mais que seja uma relação de trabalho, tem uma relação afetiva que às vezes Isso, a própria isso, pessoa não diz, isso. mas precisa do boi, precisa tratar do boi porque eu preciso dele, precisa fazer carinho no boi para ele se acostumar comigo, então também é uma relação afetiva, né? Precisa fazer carinho no boi para ele se acostumar com as pessoas, fazer carinho na vaca para ela saber que ela tem que vir naquele lugar para tirar o leite, então também é uma relação de afeto, né? É uma relação afetiva. E quem trabalhou na roça sabe assim que essa relação afetiva, ela é de irmandade. A ponto de num dia de frio, o agricultor pegar lá à noite e levar o boi para a estrebaria para ele não ficar com frio. Sim. Chegar na hora, levar para a água e assim segue. É isso que vocês pintam? Estou vendo aqui esse primeiro quadro do caderno do... Deixa eu ver. Esse Do aqui, Vivências Culturais esse desse é ano. Então aqui tem um pouco das apresentações que vai ter, exposição de artes visuais, teatro, né? No dia 14 vai ter uma peça de teatro. 2014 lá, como é que foi? No ano de 2014, As artes visuais. as artes visuais, né? A gente levou pinturas de artistas regionais e também do Ateliê Assise de Criciúma, que tinham essa temática do campo, né? Dos homens trabalhando, contavam um Foi pouco. assim, Como é que foi a repercussão? Expor dentro de uma estufa de fumo? No interior de um município que sequer é Orleans e sequer é Uruçanga, bem na divisa, né? Isso, a gente era 4 meros acadêmicos que estava apresentando um trabalho para ganhar nota, né? Mas aquilo se ganhou uma dimensão muito grande, né? Tanto que veio a segunda edição, porque as pessoas entraram lá dentro, então tem toda uma parte de memória, né? As pessoas trabalhavam numa estufa, então lá estava a zorra, estava a enxada, estava a estufa, então por mais que tinha as obras de arte que conversavam com o lugar, tinha essa parte de memórias, né? A gente depois observou as fotos, a gente viu que as pessoas estavam extasiadas, assim, olhando para o lugar como, meu Deus, Ah, certo. Quer dizer, toda a propriedade passou a ser o espaço. Um Isso. conjunto cultural, um museu. Isso, Era um não, museu, né? não- Isso é um museu. E também não era só a estufa que tinha obras de arte, era o próprio salão da comunidade, era a própria cantina lá onde que tem os vinhos, era o próprio ateliê, então as pessoas circulavam nos lugares. Teve apresentação de dança na rua com a Viviane Candiotto, teve performance, né, com a menina fez uma apresentação que ela caminhou num lugar, uma apresentação de performance que é o artista faz a apresentação, o seu corpo é obra de arte, então ela dialogou no lugar, o corpo dela era como se fosse parte da natureza. Teve uma peça de teatro que foi A Chegada, que contou a história dos imigrantes italianos na Palmeira Alta. Teatro. Isso, então Que lindo. recontou a chegada dos imigrantes na Palmeira Alta. Então teve todo aquele impacto com os bugres, os Eu italianos. fico imaginando aqui que deve ter tido forte emoção, né? Isso. E foi uma comédia, então também foi muito engraçado. Numa forma de comédia. Isso. Certo. Para esse ano, o que é que vocês pensaram? Então, já no início de 2014, eu e o William, então as duas acadêmicas não quiseram mais tocar o projeto, eu e o William resolvemos fazer novamente. A gente pensou em ter o mesmo formato de 2014, né? Trabalhar com essa temática do campo, primeiro sempre com a cultura da comunidade, né? Porque a gente não pode chegar lá e impor as coisas, a gente tem que trazer junto a cultura deles para somar. Então, vai ser nos dias 14 e 15 de maio. Já está pertinho. Aí, tá na porta. Começa no dia 14 das 13h30. Então, tem
apresentação de teatro, temos a Dona Margarete, que é a Daniela Mezzari, que é uma artista de Criciúma, é uma nona italiana, então o evento está começando e vai ter essa nona lá conversando com as pessoas. No teatro. Isso, um dos teatros que vai ter. Depois vai ter as exposições, né? Em todos os espaços vai ter exposição. No salão, no centro comunitário da comunidade, vai ter charges do artista Sérgio Honorato, que ele foi lá na Palmeira Alta, ouviu as histórias das pessoas e transformou em charges. No salão vai ter as charges do Sérgio Honorato. Então tem histórias da comunidade, lendas representadas em charge. Na igreja vai ter exposição de pinturas de santos, exposição sacras do Ateliê Assis e da Marlene Juste. Lá na estufa do Nilson Jung vai ter os artistas convidados. Eu também estou lá com as minhas obras. Vai ter a Bel Duarte, que faz xilogravura, Angélica Neumayer, que faz serigrafia. Vai ter escultura, vai ter o Nino, né, o Antônio Canceller, que trabalha lá na cantina conosco, que também tem algumas produções. O Nino? Isso, ele tem algumas fotografias, também tem um trabalho de aproveitamento de materiais, né? Ele faz um trabalho com massa plástica, depois pinta, ficam uns trabalhos abstratos muito bons. Ele também lecionou uma oficina de escultura em Uruçanga no ano de 2014 com crianças, então essas esculturas também estarão à mostras. Eu também, em 2014, fiz um projeto em Uruçanga de contar a história de Uruçanga através da pintura, então vai ter 10 telas dos meus alunos do ano de 2014 da Escola Rosalino Damiani de Uruçanga. Vamos ver essas 10 telas aí, me chamou a atenção. Deve começar lá com os índios, né? É isso? Isso, com os índios, depois com a igreja, né? A igreja. Algumas casas antigas, ali o chafariz da praça. Vamos falar um pouquinho, eu até queria chegar nesse ponto aí, a respeito da arte em Uruçanga, depois a gente volta aqui para vivências culturais, aqui na Palmeira. Uruçanga tem um conjunto, um casario dos mais bonitos, eu acho, do Brasil. Se você olhar a igreja, não sei como é que tu avalia. Sim. Aquele centrinho ali. Sim, muito bonito e muito rico, né? De história, de cultura. A igreja tem uma Pietà lá dentro, né? Que é uma Como cópia. conseguiram? É uma cópia do Michelangelo, né? Que na época a igreja fez 2 cópias, pelo que eu estudei, fez 2 cópias para dar para 2 núcleos de colonização de cultura italiana. Então, uma está em Uruçanga e outra está na Argentina. Existe uma história que a de Uruçanga, ela veio de navio, então no porto ela foi meio que saqueada do lugar de onde que ela ia e acabou vindo para Uruçanga, né? Não sei se isso é verídico ou não. Mas conta a história que foi... Não sei, né? Não posso julgar, né? Mas não, o padre já conta a morreu história também. que o Papa doou para Uruçanga, né? Mas essa lenda, mas o padre Agenor também, se como roubasse, era cheio nós de contatos, perdoamos. já conseguiu para si. Vamos perdoar o padre. Mas junto, a igreja também é cheia de pintura dentro da Isso, igreja. Que linda aquela igreja, tem a pintura né? do Secchetti, né? Secchetti. Isso, eu não conheço muito bem esse artista, mas ele era de Laguna, então ele pintou muitas igrejas. Num estilo assim mais gótico, né? A boca pequena, os olhos grandes, boca pequena, olhos pequenos e ouvido grande, né? Então, escuta mais, vê menos e fala menos. Ah, que bonito isso. Tem um leão na frente, né? O que representava o leão na história? Tem tanta... Se você pegar vamos direcionar para a igreja, né? São Jerônimo, que é um santo, então ele enfrentou os leões, né? Que é a força contrária da igreja, né? Vencer os leões. Certo. Vamos pegar esse recorte da igreja, né? Dentro da igreja católica, o leão representa essa força que você tem que enfrentar dentro do recorte da igreja católica. E tem um leão lá na frente da igreja, né? Uhum. Os sinos, aqueles sinos muito bonitos.
Mas na frente tem um círculo ali com todo o casario. Preservação. Ali vocês preservam, né? Na Palmeira ali, eu estive ontem lá. O casarão da bisavó, que nós começamos lá o programa, tá lá. Isso. Tá lá ainda, então agora com essa movimentação do Vivências Culturais, a gente conseguiu restaurar um pouco mais, né? Então, com esse projeto do Vivências, causou esse impacto de olhar para o lugar e preservá-lo também, né? A cachaça não fabricam mais, mas o vinho continua fabricando lá. Sim. E precisa, vamos dizer assim, se todo agricultor fizesse, ou então a comunidade, qual é a interação que vocês estão tendo com a comunidade? No ano de 2014, a comunidade, ela meio que foi para assistir, né? Nesse ano a gente conseguiu trazer um pouquinho mais a comunidade. Então, a própria comunidade, como vai ser 2 dias, ela está organizando um jantar, que a renda é toda para a igreja, né? Ela está fazendo um jantar. No sábado, se as pessoas quiserem ir lá jantar, vai ser vendido ingresso antecipadamente. Vai à missa, depois vai no jantar e durante o jantar vai ter uma apresentação de música do Nando Rocha, apresentação de dança do grupo de dança da Unibave. Então a comunidade também está se organizando, está nos apoiando, cedeu um espaço. Justamente é isso que a gente quer. A comunidade esse ano está participando um pouquinho mais. Vai ter então feira de artesanato. Algumas pessoas vão lá para vender artesanato, né? Vai ter um senhor que vai vender vassouras, que ele próprio produz e vai estar vendendo lá. Então a comunidade está se envolvendo um pouquinho mais. Que bonito isso. Como é que é essa interação entre vocês e a comunidade? Na minha opinião, é uma das coisas mais difíceis, né? Porque a comunidade acha estranho. Tudo que é novo causa um estranhamento, né? Como é que foi com os teus tios, com os teus parentes, com o teu pai lá para dizer, olha, ó, vamos fazer isso aqui? Pegar uma estufa e fazer no ateliê. Primeiro eu estava com meus professores, então eles já conversaram com eles, então é uma coisa que a gente vai construindo e depois que a gente olha para uma coisa que deu certo, a gente quer que a segunda dê certo também, então a gente trabalha em prol disso. E eles também viram primeiro uma coisa que deu certo, estão vendo no segundo uma coisa que deu certo e certamente estão trabalhando para que o terceiro aconteça e os outros também aconteçam. Para fazer isso, você precisa de apoio, né? Não tem como... Isso. Mas a primeira questão do apoio é o quê? Dos artistas, né? Isso, a gente... Nossa, Inicialmente, tem a gente... muita coisa de artista participante, né? Muita coisa. Quer citar o nome de todos ou de alguns? Isso. A princípio, o projeto inicial envolvia 8 artistas, né? Eu, que sou das artes plásticas, o William, que é um dos idealizadores do projeto comigo, que é do teatro, a Viviane Candiotto, que é da dança, o Nino, né, que também está como cultura da comunidade e também como produção de artes visuais, a Angélica Neumayer, que está com a serigrafia, a Bel Duarte, que está com a gravura, a Marlene Juste, do Ateliê Assis, que está com pintura, e depois a gente vai recebendo outros artistas que queiram participar. Daí tem o próprio grupo de dança da Unibave, tem essa Dani Mesari, que trabalha com teatro. Sim. Tem Nando Rocha, que é um músico que vai se apresentar. E também, no domingo, a gente vai fazer um circuito de oficinas, que começa no domingo à tarde do dia 15 às 13h30. Então, é uma oficina de fotografia, de filtro dos sonhos, de dança e de papel reciclado. Então, as pessoas interessadas, elas podem se inscrever na hora para participar uma dessas oficinas, para aprender a fazer, no caso. A fotografia, os participantes vão ter a experiência de fotografar lá no próprio lugar. Então, o oficineiro, que é o César Pereira, vai trabalhar com eles os ângulos, né? Olha a natureza e faz tal ângulo, vai ser essa experiência. Papel reciclado com a Maria Cristina Pacheco, que ela vai ensinar a fazer papel reciclado.
dança com a Viviane Candiotto, que ela vai fazer uma experiência com dança de salão, e filtro dos sonhos com a Paula Oliveira, que ela vai ensinar a fazer o filtro dos sonhos, que são aquelas argolas tecidas com fio. Que pena que é uma técnica indígena, né? Que também o participante vai aprender a fazer. Certo. Eu já, infelizmente, eu acho que no Brasil é assim, as coisas são puro modismo, né? Mas virou moda essa... Isso, que bom que as pessoas um estão adorno, olhando né? para ele. Né? É um adorno, eu acho. Mas Aí, como é que foi a receptividade, a conversa com os teus colegas artistas? Como é que tá esse ramo para vocês? Tem muita oportunidade para você estar expondo, para apresentar o teu trabalho? nesse... Não, no dia a dia. Mas isso aqui é uma oficina que dá oportunidade para uma série de artistas, colegas teus, né? Isso, a região não dá muito valor para arte, né? Mas a gente vendo as possibilidades que a própria arte fornece, a gente trabalha para proporcionar, então, momentos, né? Já que a gente não tem galeria, a gente... já Cria. que cria um espaço, certamente, né? Se a gente não tem uma Não tem galeria, espaço, nós a gente criamos. trabalha para deixar uma estufa bonita, né? Trabalha para conseguir botar uma obra de arte na rua. Eu diria que aquilo ali ficou você pode colocar como um museu a céu aberto. Aquele espaço da estufa, da cantina, da casa, do campo, da igreja, do matão, da estrada, do rio, todo aquele complexo ali forma um museu, um espaço. É um museu de Vizinato, se não me engano o nome, lá em... Inhotim. Hã? Inhotim, em Minas Gerais. Eu não sei, eu nunca tive em Inhotim, mas eu tive ali em São Miguel, na Fortaleza de São Miguel, em Florianópolis. Eles têm lá um museu que a comunidade faz parte do museu. Uhum. Toda a comunidade, aquele jeito de falar dos antigos, do manezinho lá, é isso que nós estamos tendo ali na Palmeira. Por um outro lado, aí precisa do apoio financeiro. Um país capitalista, você precisa. Quem é que apoiou vocês nesse vamos citar o nome do pessoal aqui, até porque se precisa, né? Como a gente fez em 2014, a gente escreveu para fazer a segunda edição no prêmio do Elizabeth Under na categoria de eventos. Então, esse projeto ele tem o apoio do prêmio Elizabeth Under, que é do governo do estado de Santa Catarina, em parceria com a Fundação Catarinense de Cultura. Certo. Isso, então, recebeu esse prêmio em 2014, que veio um recurso simbólico em dinheiro. Então, a gente também está conseguindo apoios de parceiros, né? Se eles não entram com dinheiro, eles entram com materiais, com contatos. A própria Rádio Guarujá está nos ajudando, em nome da Taine e de toda a equipe. Temos o curso de Artes Visuais da Unesc, com a própria Unesc, o Ateliê Assise, da Marlene Juste, a comunidade de Palmeira Alta, né, o centro comunitário, a Cooper Cocal, também é um dos principais apoiadores, Cooper Cocal, cooperativa de eletrificação de Cocal do Sul, as lojas Freta de Orleans e Uruçanga, a Prefeitura Municipal de Orleans e o Polo Arte na Escola Unesc, que é um grupo de professores de arte. Certo. Eu tinha tanta coisa para falar com você, mas eu vou propor para antes eu queria falar mais agora a respeito da escultura, das pinturas, o que está sendo apresentado lá. Dá para a gente fazer quantos programas a gente quiser, pegar cada tela dessas, né? Vamos pegar uma tela. Chegou a sair quanto lá? Falar um pouquinho de arte. Está à venda lá? No dia? Isso. Sim, todos os trabalhos estão à venda, embora alguns meus são vendidos, então daí a pessoa vai ter que recomprar. Mas todos os trabalhos estão vendidos, estão CPC. A questão dos porongos, você teve que buscar... Isso, essa semana eu estou recolhendo todos para fazer o baile dos porongos. Mas fora esses, todos os trabalhos estão
à venda. Os artistas também vão estar presentes. Talvez você não quer aquele trabalho, mas você quer fazer o outro. Também você conversa com o artista Pode e ele encomendar pode encomendar. Tem almoço? Almoço, janta no sábado, né? A comida é bem típica da comunidade, como se fosse um dia de festa. Churrasco, aipins, risoto e saladas. Vai ser onde? Vai ser no centro comunitário do lado da igreja. Servido lá, né? Isso. Então tem a participação efetiva da Isso, a comunidade. participação efetiva. Tem a missa, né, antes, né, que como tem essa questão das obras sacras, né, um pouco ligada com a religião católica, mas não é especificamente. Então a gente resolveu fazer uma missa e depois o pessoal janta, vê a apresentação de dança, vê as charges do Sérgio Honorato, toma um vinho, que a gente também está lançando um vinho do Vivências, que recebe a assinatura de alguns dos artistas. Um Merlot. Isso. Vinho de vocês lá foi premiado em Uruçanga, né? Foi, eu não sei se foi, não lembro o ano, mas recebeu uma premiação. Recebeu premiação lá, foi dos vinhos melhores da festa do vinho, foi o vinho lá do Jung. Termina no domingo. Eu vou deixar aberto aqui e vou estar encontrando apoio aí da comunidade para fazer um preto no branco lá do dia. Sim, a gente acho que no sábado a gente começar às 11, meio-dia. Isso. Na hora que o pessoal estiver lá, porque certamente os artistas já vão estar lá, né? Isso, a gente está se reunindo talvez para fazer os últimos detalhes, para fazer uma reuniãozinha, mas aí você pode ir lá, também pode conversar com os artistas, entrevistá-los. Vamos conversar com os artistas até para deixar esse chamado, fazer uns vídeos lá, jogar nas redes sociais aí para o pessoal estar visitando lá final de semana. Acho isso muito importante. Quero convidar os meus amigos aí políticos, né, os meus amigos das empresas para visitar, porque eu vou dizer aqui, sem ter falado com o Leandro antes, às vezes se sai daqui para ir lá em São Joaquim para ver uma exposição de arte. Às vezes se sai daqui para ir para São Paulo ver uma exposição de arte. Muita gente sai daqui e vai para o exterior para ver uma exposição de arte. Nós estamos tendo aqui. E é a nossa arte. É uma ligação umbilical conosco. É mais ou menos isso. Como é que você pode fazer um chamado, então, do seu jeito, sem a gente ter combinado? Na verdade, todo mundo conhece, sabe que eu não faço pauta para o programa, para se tornar isso quanto uma conversa. Isso. Eu não tenho mais tempo, eu estou terminando o programa, mas você pode convidar o pessoal para vir aqui. Então, a gente está aqui para convidar é um evento gratuito, né? A única coisa que você vai pagar é a sua alimentação, ou seja, à tarde também vai ter lanche para ser vendido, então você pode, na primeira hora da tarde, lanchar lá, vai ter bolo para vender, bolo de milho, bolo de laranja, cavaquinho, toda essa coisa que tem nas comunidades. Então, pode comprar um vinho, comprar um queijo, comprar um sacol, andar de carro de boi, que também vai ter, caminhar... Isso, caminhar durante... Viagem de carro de boi. Caminhar entre os espaços, participar das exposições, conversar com as pessoas, e daí assistir a peça de teatro, que vai ser às 16 horas, que vai ser a continuação da primeira, né? A primeira do evento de 2014 foi a chegada, essa é depois da chegada, então vai contar como que esses imigrantes estão. À noite tem um jantar, né? O jantar, e no outro dia também pode ir nas exposições, visitar as exposições novamente, e já ficar para o almoço, pode também fazer uma das oficinas, e daí, à tarde, a gente vai reapresentar o teatro no domingo, às 15h30 também vai ter outra apresentação do teatro, que teve no sábado, e termina às 16 horas com uma roda de dança circular. Então, é um evento gratuito, as pessoas, como o Robson falou, né, é a nossa arte que está sendo apresentada, né, perto de nós, e a gente tem, no mínimo, um dever de prestigiar. Então, não tem mais tempo, já passou o nosso horário, as conversas sempre boas, estamos há 1h30 aqui conversando, e de quando em vez aparece um artista plástico aqui no programa para a gente prosear a respeito de arte. Foi muito boa a conversa, acho que aprendi muito, quem estava em casa, mas tinha tanto para aprender, queria conversar tanta coisa.
Volta um outro dia aqui pra gente prosear depois da festa, pode ser? Sim, é claro que Um volto. artista. No sábado nós vamos estar lá transmitindo Preto no Branco. Eu vou estabelecer uns contatos aí, vamos fazer isso. Eu conversei aqui com o Leandro Jung. Eu estava indo para Portugal e no aeroporto estava aí o Vadinho, e o Vadinho, o português lá, perguntou se era parente do Carl Jung. Ele é da psicologia, eu acho, né? Isso, é da mesma linha de psicanálise do Freud. Eu não tenho ligação, todo mundo fala isso, né? Mas eu costumo dizer que sim, né? Foi o que o Vadinho falou lá no aeroporto, na alfândega, passou. Não, eu sou parente, sim, é lógico que sou. Sou quase um irmão dele. E passou, mas quem aqui é o nosso Leandro Jung, artista plástico, irmão do Joel, filho do Mário e da Márcia, dos queridos amigos. Muito obrigado por tirar o seu tempo e vir aqui conversar gentilmente conosco. Muito obrigado, viu? Foi uma satisfação muito especial. Sim, obrigado à rádio, obrigado a todos os ouvintes, obrigado ao Robson pelo convite. Esperamos o Robson lá para fazer o Preto no Branco, os ouvintes para ouvir de casa e depois ir lá à tarde, à noite, no sábado e no domingo para prestigiar o evento. Muito obrigado a todos, obrigado pelo convite novamente. A gente espera vir aqui novamente para falar no mínimo de como foi o de 2016 e propor outras vivências. Isso. Outras vivências. Muito obrigado. Gente, de quando em vez nós temos a sorte aqui de ter uma pessoa, um professor igual o Leandro aqui falando, proseando e conversando conosco. Não tem mais tempo, mas eu prometo para vocês voltar amanhã, se Deus quiser. E Deus quer porque Deus sabe que a gente é gente do bem e só quer o bem dessa terra. Forte abraço, fique com Deus. Tchau!